Olá, meu irmão, minha irmã. Voltei. Estamos aqui para mais um domingo, o 22º domingo do tempo comum, o dia 1º de setembro. E aqui venho, e desde aqui, dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, desde aqui vou até sua casa para a leitura orante do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. 14, versículo 1 e depois de 7 a 14. Querido irmão, querida irmã, convido-a a participar primeiro da leitura. Se tiver sua Bíblia aberta no capítulo 7, ou melhor, o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, queira acompanhar comigo. Se não a tiver, acompanhe aqui. Eu começo com a leitura. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar a refeição com eles. E eles o espiavam. Em seguida, durante a ceia, Jesus lhes contou uma parábola aos convidados, pois notara que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar, que não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha a te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra, em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida disse àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convide, por sua vez, e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, os estropiados, coxos, cegos. Feliz então serás, porque eles não têm como te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. É esta a palavra para este 22º domingo do tempo comum, 1º de setembro. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, tentar buscar a intenção do evangelista com essa narrativa e o que pretendia ele destacar dentre os ensinamentos do Senhor. Vamos lá. Certo sábado ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. No sábado, àquela época, o sábado era o dia reservado para Deus. A observância do sábado era um dos mais elevados, dos mais nobres, dos mais excelentes, digamos assim,
valores religiosos a serem cultivados, observados. Para o judaísmo, quase que unificava todos os outros comportamentos. Ouvia-se na sinagoga a palavra da lei e dos profetas. Em seguida havia uma refeição em comum, porque a refeição, na cultura da época, era muito rica de sentido para juntos falarem sobre a palavra, sobre a lei, sobre os profetas. Não era então um encontro festivo de consumos, era a comunhão de fé religiosa e de comportamentos, de proximidade e de identidade entre os eleitos do povo de Deus. Então, neste contexto, contou uma parábola, pois que observava que havia uma acurada observância das hierarquias, dos lugares, dos destaques e também das atenções. Sempre no centro do ambiente era o dono da casa, mas depois havia toda uma hierarquização de pessoas, de classes, de direitos. E cada um buscava preservar sua própria grandeza, até na formação e na composição dos lugares a serem assumidos. Pois bem, Jesus observara que havia uma aguda atenção aos direitos e aos destaques de cada um. Observemos, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não é simplesmente refazer o ordenamento nos banquetes. Não é disso que o Senhor quer falar. Ele quer falar que entre os critérios humanos dos lugares primeiros e os critérios de Deus para o de maior valor, o último tem um valor mais significativo, porque quem se faz pequeno assume a condição de servo de todos. Se Deus quer servir aos seus, aquele que quer ir ao encontro dele, ensinado por seu Filho, Jesus, também é convidado a não se fazer de inferior, como se não tivesse autoestima, de se fazer de pequeno, como se fosse um pobretão ou uma pobretona. Não, longe disso. Mas quem se põe na condição de servo, com uma liberdade única, porque despoja-se de quaisquer formas de vaidade e se faz irmão de todos os outros, incluindo os pequenos e os menores. Quem está lá no último lugar está mais próximo dos últimos. Deus se lembra primeiro deles. Entre a lógica e os critérios humanos e os critérios de Deus, desde Isaías, os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos. Interessante que os fariseus o observavam, espiavam até. O verbo usado pelo evangelista tem um sentido de mantê-lo sob o próprio controle. O controle do olhar. Olhares fulmíneos, talvez. E Jesus se põe a inverter a lógica. Cede-lhe o lugar e então deverás todo envergonhado ocupar o último lugar. Na tradição bíblica, vergonha não é um mero sentimento de quem se sente embaraçado, de quem se vê constrangido. Não é isso. Envergonhado, na tradição bíblica, é fracassado. Quem fracassa na vida é um envergonhado. Não é o fracasso socioeconômico,
Não é disso. É alguém que vive a vida sem sentido, sem plenitude, sem resposta àqueles anseios mais profundos do coração humano, anseios de comunhão. Pelo contrário, quando fores convidado, aliás, convidado, aqui na tradução, convidado, o evangelista sempre escreveu chamado. Chamado tem um sentido de vocação. Somos chamados não às grandezas humanas, somos chamados àquelas grandezas que se ajustam aos critérios de Deus. Então, quando fores convidado, pelo contrário, quando fores convidado, ou quando fores chamado, ocupa o último lugar e quem te chamou vai dizer: amigo, vem para cima. Comecemos aqui pelo adjetivo amigo. É uma palavra assinalada por afeto, por quem partilha a vida, por quem conhece os segredos um do outro. É Deus quem chama para a festa, para o convite. E Ele, então, estaria a dizer: amigo, compreendeste a lógica, compreendeste os critérios. Não se trata de grandezas ou de triunfos de quem anseia por poder, por projeção, mas de quem quer se fazer servo. E isso será para ti uma honra na presença dos outros, pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha, quem percebe grandeza na aproximação amorosa e gratuita com os fracos, estes vão participar da intimidade com Deus e da vitória dos justos. Aliás, justo, no critério, segundo os esquemas e o pensamento e a teologia de Lucas, não é aquele que observa leis ou tem um sentido apenas jurídico, distributivo, cada um o que lhe cabe. Justo é aquele que se volta compassivo para quem é menor e mais fraco. E fica a recomendação: se alguém quer participar das vitórias de Deus, é convidado, chamado a fazer as escolhas dele. Não se trata de rejeitar os amigos que temos, de fazer as festas, de alegria partilhar, de festejar aniversários ou amizades ou eventos. Não é isto que está errado. Fazem parte do nosso cotidiano e podemos festejar, sim, mas que tenhamos como horizonte de sentido para a nossa vida ser servos daqueles que mais precisam de nós e de Deus. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, a nossa segunda parte deste programa Leitura Orante, ou agora Leitura Orante. A primeira parte tinha uma finalidade explicativa. Este 22º domingo do tempo comum, já na primeira parte vimos Lucas 14, versículos 1, depois se dá um salto e se passa aos 7 até 14. Como sempre, primeiro passo, momento primeiro. Como
rotina de sempre, quase como o mesmo que se faz quando se entra dentro de um carro. O primeiro gesto para que ele possa se pôr em movimento é ligar a chave de ignição. Senão ele não se põe em movimento. Também aqui. É a nossa pacificação interior. Vamos lá, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. A respiração é um método decisivo para a nossa concentração. Queira fechar os olhos e respirar profundamente. Primeiro inspirar lentamente, profundamente. Tente sentir os pulmões a inflarem-se de ar. Expirar agora, sem nenhuma pressa. Ignoremos os movimentos exteriores de qualquer tipo. Respiremos uma segunda vez, lentamente, tentando sentir o coração a bater no peito. Ainda uma vez, desta vez tentando sentir os seus pés. Isso, a parte superior dos pés. A parte inferior dos pés. Meus sentimentos, minhas percepções, minhas sensações e meu corpo agora estão muito, muito integrados. E então, recolhido, com os olhos fechados ou recolhida, vamos invocar o Espírito Santo, é o segundo passo. Que seja Ele a inebriar-nos, a pervadir, a impregnar nossa inteligência e nossos afetos, nossa vontade. Peçamos ao Espírito de Deus, que é o amor do Pai, o amor do Filho, que motive-nos, entusiasme-nos, faça-nos capazes de acolher com paixão, com ouvidos alargados, com o coração receptivo, com sentimentos disponíveis à ação e à graça. Queira acompanhar comigo? Vem Espírito Santo, Espírito de Deus, força, luz, calor, ternura de Deus, ternura do Pai, de Deus Pai, de Deus Filho. Vem iluminar minha inteligência, os meus afetos, a minha capacidade de amar, de escolher. Faz-me sensível, Espírito Santo de Deus, à voz do Senhor Jesus, à sua palavra, à sua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro passo. Vamos aqui servir-nos da nossa inteligência e da nossa imaginação e criar imagens daqueles personagens do texto, dos movimentos, dos verbos, dos protagonistas. E então, vamos aqui, a primeira imagem a criar é Jesus na casa de um grande líder religioso da sua época. Entrou na casa de um dos chefes dos fariseus. Tratava-se de um banquete. Vamos imaginar, é um salão de festas, cheio de gradualizações e de hierarquizações nos lugares, para que, já no lugar, também cada um passasse a admirar a grandeza do outro. E vamos observar, Jesus assume a palavra
naquele banquete. Não diz o texto qual era o lugar que ele ocupava, mas fora convidado, fora chamado. E o evangelista está preocupado, sua intenção é mostrar e evidenciar. Ele está empenhado em evidenciar a atuação do Senhor. Vamos imaginar a figura de Jesus a contar, lá no meio do banquete. Aquelas pessoas talvez já tenham feito a refeição e já estão, como acontece nas nossas reuniões festivas, depois da sobremesa inclusive, alguém vai fazer um discurso. Vamos aqui imaginar o Senhor lá entre aqueles a explicar. E daí, tentemos ver e ouvir o Senhor. Aqueles convidados também o observam, alguns querendo até surpreendê-lo, observar em que medida ele se apresenta e com qual qualidade, e qual seria talvez a polêmica que viria a suscitar. E Jesus está a falar: quando alguém convidar para uma festa, e eu estou lá, você está lá, estamos ouvindo, e ele olha para nós: não te ponhas no primeiro lugar, para que quem tenha convidado vá até lá e peça para que te retires, porque o lugar fora reservado a um outro. Vamos tentar imaginar isso. E envergonhado, imagem do fracassado, tenhas que sair. Continuemos a ver o Senhor. Ao contrário, quando fores convidado, põe-te no último lugar. E isso será para ti uma honra. Tentemos ouvir o Senhor, porque todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Sabe, meu irmão, o convite, ou melhor, a festa, o banquete, é a imagem do encontro da humanidade com Deus. E agora vamos imaginar que aquele banquete é o encontro de Deus com a humanidade. E lá estou eu agora. É o quarto passo. O Senhor olha para mim. Seu olhar faz-me recordar quais foram as grandes escolhas da minha vida. Quais as grandezas que eu buscava. Ele está a falar e continua a olhar para mim. Se era eu capaz de me aproximar dos fracos, aqueles últimos, os últimos da história. Quais eram os meus anseios ao participar do encontro festivo daquele banquete? Era a minha grandeza. O Senhor continua a me falar e a perguntar-me, talvez, com que paixões Ele fala a mim e fala a você. Perguntar-nos então, Ele está a nos perguntar, voltamo-nos para os pequenos, porque o Senhor tem carinho por eles. Ao dares um almoço, convida aqueles que, em vez de vizinhos, parentes, ricos, pessoas de projeção, convida os estropiados, aqueles que não podem restituir, porque a gratuidade é a melhor linguagem do amor de Deus. Estou lá naquele banquete e o Senhor olha para mim. Está a perguntar pelas relações que eu cultivo na minha vida e na minha história. Que apreços eu nutro por aqueles por quem Deus tem apreço. E agora o Senhor olha para mim, olha para você
E é hora de eu lhe responder. Meu irmão, minha irmã, cada novo dia inaugura o tempo de vida que nos resta. Nunca esqueça. E o Senhor está a olhar para mim e a perguntar, no tempo de vida que me resta, a quem vou amar mais? O texto propõe, convida os pobres, coxos, cegos. Coxo é aquele que não consegue caminhar, cego é aquele que está sem rumo. Convidar aqueles desorientados e confusos, não os que me agradam, os que precisam do meu amor. E o Senhor está a me olhar e pede a minha resposta. O que vou dizer a Ele? E agora é a hora da minha oração. O que vou fazer com o tempo de vida que me resta? Pois cada novo dia é um novo início, em direção ao definitivo. É hora da minha palavra, para falar com o Senhor sobre o caminho que posso seguir.